Vamos lá, pode começar aí, Robson. Tá, vamos lá. Antes de falar do caso desse paciente, é curioso até falar como ele chegou até a gente, né? Ele tinha um amigo, um colega que jogava futebol junto com ele. Aí já vou adiantar alguma coisa, esse paciente ele fez uma menissectomia, e aí no pós-cirúrgico estava em casa, viu um vídeo desse colega dele jogando futebol, e ele não tinha operado há tanto tempo assim, na cabeça dele, né? E aí, pô, caraca, como que esse cara tá jogando futebol? E aí resolveu mandar um direct lá para ele no Instagram, perguntando como tinha sido, onde ele tinha feito reabilitação, como é que foi, porque ele queria indicação, porque ele estava em casa, no momento que ele viu o vídeo, ele estava em casa operado, e aquelas coisas ruins na cabeça, né, que todo mundo passa quando passa por um processo assim de cirurgia, alguma lesão. E aí esse nosso paciente indicou ele para a gente, ele veio procurar a gente, e aí a gente conduziu o processo de reabilitação dele. Acho que ele tem aqui relato aqui, mas não tenho de cabeça, mas acho que foram 20 dias após a cirurgia. Massa. Cara, você vê, Vamos né? lá. É curioso, né? Oi? Ele viu o cara jogando lá e acabou vendo que o cara tava bem, e aí perguntou qual que era a alternativa. Esse aí é o melhor marketing que tem, cara, porque é o resultado, né? Então, o paciente estava numa situação ali Verdade. similar ao do colega, viu que o colega teve um resultado e quis saber como é que era o caminho. Muito legal, fiquei feliz de saber isso aí. Não é raro isso acontecer, E não. aí a gente já começa bem, né? A gente já Com começa o processo certeza. de reabilitação bem, porque ele tem um norte ali, um exemplo ali de uma boa reabilitação, né? Então ele é Com um paciente certeza, que ele já tende a começa confiar mais no mais. nosso atendimento. Com certeza, ele já começa mais motivado, talvez um pouco mais seguro, né? Porque é muito comum que nessa fase inicial aí, principalmente paciente pós-operatório, sofreu um trauma, é um momento de muitas incertezas, isso aí é uma maneira dele ter um pouco mais de convicção de que é possível, de repente, retornar à atividade dele, as coisas que ele se interessa de fazer. Beleza, manda brasa aí. Então, aqui eu botei as siglas do nome, para preservar o nome dele, paciente LBS, do sexo masculino, ele tinha 38 anos de idade, analista de sistema e jogava futebol, como a gente falou, só que recreativo, não era uma prática regular, né? Fez uma menissectomia medial no joelho direito. Histórico social. A qualidade do sono, ele relatou que era boa, por volta de 6 a 7 horas por dia. Ele descansava bem, se sentia bem, repunha bem as energias com o sono. Sedentário no momento, né? Após a lesão, já vinha de uma prática não tão regular, mas após a lesão parou totalmente com a prática de atividade física. Etilismo social, nega tabagismo, e aí a HDA aqui dele curta, ele sofreu uma entorse durante uma atividade de lazer, brincando com o sobrinho dele na piscina, passou a referir muita dor, né, no joelho direito. Isso foi no dia 29 de janeiro de 2020. E aí, após acompanhamento médico, foi vista a necessidade de fazer a menissectomia, fez o procedimento cirúrgico no dia 13/3. E passou uma semana após a cirurgia, evitando descarga de peso total. E após essa uma semana, realizou descarga de peso parcial. Aí ele iniciou a avaliação e o atendimento com a gente lá no dia 2/4, 20 dias após o pós-operatório, né? Eu não me lembro A direito queixa se principal dele. eu não me lembro direito se ele só entrou, ele só conheceu a gente mesmo por volta desse período ou demorou um tempo a ele chegar até aqui depois de já ter algum tempo de contato com a gente. Porque ele veio com 20 dias, não é tão ruim, mas historicamente a gente tem recebido os pacientes quando a gente sabe que o cara vai operar, né? Quando o paciente contacta a gente tem recebido eles antes de 20 dias, né? Normalmente com 8, 10 dias no máximo já é a primeira sessão. Mas ele só chegou até a gente com 20 dias mesmo, né?
Isso, foi com 20 dias de pós-operatório. Que aí foi nesse tempo que ele já tinha operado, ele fez o contato com o nosso outro paciente, que indicou a gente, e ele procurou e a gente já iniciou o processo já de ele iniciar lá a fisioterapia. Aí foi isso, deu aproximadamente isso. 20 dias. Não me lembrava exatamente se esses 20 dias foi porque foi o tempo que ele chegou mesmo, ou se na época a gente estava esperando um pouco mais. Mas beleza, vamos lá. Isso. A queixa principal dele era que não consigo me abaixar para pegar objetos, ele não conseguia agachar, né, para poder pegar nada ao chão. Histórico patológico pregresso, ele já relatava dor no joelho prévia à lesão meniscal, pubalgia prévia, e relatava muito episódios de cãibras prévios a essa lesão. Aqui a gente tem a CIF, que montamos para ele, CID-10, né, que indica a ruptura do menisco atual, funções e estruturas do corpo que foram acometidas. Amplitude de movimento de flexão de joelho estava reduzida, déficit de força de quadríceps e edema articular. Ele ainda chegou ainda com um leve edema articular no joelho direito. Na atividade, e tinha dor e limitação durante a marcha e o movimento de sentar e levantar, que inclusive impedia ele, era na queixa principal, que impedia ele de pegar objetos no chão, né? Uhum. Restrição de participação na prática do futevôlei e demais atividades esportivas. Fatores ambientais que a gente acabou observando, facilitadores. Ele tinha uma condição para uma boa qualidade de sono, alimentação e acesso à academia, além de um apoio familiar, e não foram identificadas barreiras na época. Fatores pessoais, facilitadores. Ele estava extremamente motivado, né? Até por ter um paciente, né, que passou para a gente, que teve bons resultados. Uhum. E as barreiras eram o histórico fisicamente inativo que ele tinha. Esse esqueminha, cara, eu sempre peço para que vocês montem, né, do diagrama, porque ele organiza bem a nossa forma de pensar, né? Por isso que eu passo para vocês isso desde do Praha, e eu já enfatizo muito que vocês devam se acostumar a construir isso. Obviamente, isso aí é um resumo histórico, né? E ele, nesse caso aí, ele representa lá o que a gente observou na avaliação inicial do paciente. É claro que dá para ser mais completo ou menos completo, porque, por exemplo, em funções e estruturas, a gente encontra mais coisas ali, mas eu entendi que tu setou as que eram mais importantes para aquele estágio inicial. Esse diagrama é dinâmico, né? À medida que ele foi evoluindo no processo de reabilitação, vai existindo uma mudança aí, principalmente relacionada a esses quesitos de nível de função e estrutura, e depois com impacto mais em atividade de participação. É sempre bom pensar, principalmente no início, baseado nisso, porque você vai ter um entendimento muito mais global. Aí, como eu sou perfeccionista, se tu reparar aí o diagrama, a seta, não sei se desconfigurou na hora que passou para esse formato de arquivo, bagunçou um pouco a seta de tá subindo em cima ficou fora. Quando for passar para esse arquivo, salva primeiro como imagem, que isso aí é um outro arquivo, né? Quando for passar para um arquivo único, sim. Aí salva como imagem para não acontecer isso, porque senão a gente imprime o relatório às vezes que vai com esse diagrama e vai desconfigurar para o paciente. Vai lá, pode seguir. Eu nem tinha reparado. Beleza. Exame físico aqui, os dados antropométricos dele. Na época pesava 95 quilos, 1,79 de altura e MC 29,6 quilos. A gente aplicou alguns questionários com ele. Aqui eu não sei, eu já relato aqui todos os... O primeiro questionário até o último da alta. Sim. Que eu coloquei o ACL aqui, e aí todos os scores com as datas que eu apliquei. Beleza. Então, a ACL aqui é a score de referência da CL 77 maior ou igual a 77%.
No dia 2/4, que foi o dia da avaliação dele, o score obtido dele foi 20%, então bem abaixo. No dia 3/6, que a gente fez uma reavaliação, aplicou o questionário novamente, deu 52%. E no dia 28/10, o score dele foi de 76%. O ACL-RSI, ele é um questionário bem específico para lesões de cruzado, né, no caso, que apesar dele não ter tido lesão de cruzado, a gente optou em utilizar porque ele é um questionário que dá muita referência também da percepção do paciente em relação à própria condição. Você vê que que ele ainda depois dessa última avaliação, ele seguiu com um plano que a gente prescreveu para ele de fortalecimento, né? E ainda, apesar dessa ter sido a última avaliação que a gente coletou o ACL, ele continuou com coisas para serem feitas. Porque ele está limítrofe aí, né? 76% ele ainda não está no índice ótimo. De qualquer forma, cabe dar uma olhada no preenchimento, questão por questão do ACL-RSI, para saber quais das perguntas, né, que ele respondeu coisas que puxaram essa nota para baixo. Porque, de repente, cabe uma orientação ou uma intervenção mais específica em cima da informação que aqueles tópicos específicos trouxeram, entendeu? Tem até uns outros questionários aqui. Já nos outros, ele teve índices bons já na última avaliação, né? Vai lá, vamos passar por exemplo, aqui o COIS da DLS, né? Oi? Vamos passando aí, para depois a gente faz uma análise disso. Vai passando os dados aí. Tá, o COIS da DLS, o score de referência seria maior ou igual a 90%. Na primeira avaliação dele, inicial, ele teve um score de 40%. No dia 3 de junho, ele teve um score de 76%, e no dia 28/10, na última avaliação, ele teve um score de 94%, né? Aí aqui são umas 3 perguntas finais, né? Função global, que ele entende nas AVDs, ele pontuou 95%. Percepção do paciente sobre a função geral dele, ele considerava normal. E a percepção sobre capacidade para atividade física, ele também considerava normal. Isso tudo na última avaliação aqui, nessa de 28/10. Aí, esse questionário é mais relacionado a pós-operatório mesmo, um questionário que ele tem várias dimensões, mas dá ênfase bastante na funcionalidade, e aí o score dele foi excelente. Vai lá, fala o terceiro. O Lishome aqui. Ele tem aqui as referências do Lishome. No dia 2/4, ele teve um score de 34, considerado ruim, né? No dia 3/6, ele teve um score de 70, tá aqui na faixa do regular. E no dia 28/10, o score dele foi de 84. Seria na faixa aqui de bom. Beleza. Excelente, né? Com 6 para 7 meses aí de processo de reabilitação, tá dentro do cronograma típico ali de um pós-operatório de joelho. Então ele atingiu as expectativas segundo essas ferramentas, né? Os questionários, eles são ferramentas importantes de avaliação da função, né? Altamente validadas. Fica aí para tu deixar no teu caderninho, dá uma olhada no preenchimento do ACL-RSI, já que ele é um questionário que está muito relacionado com a segurança que o paciente está tendo no joelho e tudo. Por que ele foi limítrofe? Foi o único que chamou um pouco de atenção. Eu sei que ele continuou num processo de fortalecimento, num processo de treinamento neuromuscular, mas cara, é sempre bom ter o máximo de cuidado para identificar pontos que a gente, às vezes, pode intervir de maneira simples, tá? Principalmente por estar relacionado com a percepção do paciente, com a sensação de segurança dele, às vezes ele está precisando até de educação, de esclarecimento. Então, é bom identificar se é isso mesmo. E pode até reaplicar agora, tá? A gente já tem no cronograma as reavaliações seriadas, né, para todos os pós-operatórios que a gente conduz aqui na Xfisio, mas esses debriefings que a gente está implementando agora, eles servem justamente para a gente resgatar alguma coisa que possa ter ficado de ponta solta. Então, pedir para ele preencher o formulário agora é a coisa mais fácil do mundo, porque ele vai fazer isso digitalmente. Então, a gente pode até conferir agora, a gente faz uma espécie de follow-up alguns meses. Eu posso até passar todos esses aqui para...
Pode. Posso até passar todos esses aqui, que é simples para ele preencher, para a gente ter só um feedback, A né? gente vai ter alguns meses depois da alta dele, ver como é que está a condição atual. Então já pode até ter mudado aquelas respostas lá. Beleza. Vou seguir aqui. Esse aqui já na avaliação da flexão, né, que ele tinha uma restrição ali de amplitude de movimento para flexão. Só coloquei aqui o comprimento de membro inferior dele, né, de 93,5 centímetros. E aí no dia 2/4, na primeira avaliação dele, ele tinha 71 graus para flexão de joelho, no joelho direito, né, no joelho esquerdo a amplitude era completa. No dia 24/4, ele atingiu 116 graus para flexão. E no dia 3/6, que eu fiz a avaliação final, ele estava com amplitude completa, 120 graus. Era do joelho, o outro joelho, né? Com padrão de referência, o contralateral. Porque 120, às vezes, dá uma certa noção de que não está lá muito bom, não, né? Mas se era mas o contralateral era essa amplitude. Beleza. A gente tem aqui até a foto dele. A gente tem aquela foto que a gente tira na primeira avaliação e embaixo aqui a última avaliação. E fazendo ativo aí, né? Se a gente fizer com final da amplitude passiva, talvez ele fosse um pouco mais. E não tinha dor no final do arco, nada, né? Com sobrepressão? Não. Beleza. Não referia nenhuma dor. A gente tem foto da extensão, porque eu reparei que tu tinha colocado lá como comprometimento de estrutura e função. Eu não tô com foto aqui. A foto tá no Drive. Mas era assimétrico, já desde o início. Sim, assimétrico. Desde o início ele tinha a extensão assimétrica. Assimétrico ou simétrico? Ele tinha diferença na extensão... Perdão, é simétrico. Não, simétrico. Desculpa. Beleza. Então é essa dúvida. Não tinha diferença. A gente encontra com muita frequência déficit de extensão, inclusive é o que mais preocupa, né? Por isso que eu pego no pé que com 2-3 semanas de reabilitação a gente já tem que ter zerado a extensão, porque isso tem um impacto funcional importante na reabilitação. Por isso que eu basicamente pergunto disso nas primeiras sessões, né? Controle álgico, inflamatório e preservar a extensão, ou então restaurar se o paciente já começou a perder, né? Depende de como ele chega pra gente. Principal ali no início é ganhar aquela amplitude ali completa. Mas se ele já chegou com a extensão completa, foi bom, provavelmente já foi bem orientado, nem sempre acontece, mas o trabalho muitas vezes é não perder, né? Se a gente não perder a extensão, não precisa perder energia depois para poder recuperar. Então, beleza. Show de bola, pode seguir. Tinha até alguns exercícios que a gente fazia para ganho de ADM, que a gente fazia mais ativo e aí forçava um pouquinho ali na extensão também para estar buscando manter aquela amplitude para não acabar não perdendo, né? Aí estava fazendo já para ganho para flexão, aí fazia ali em conjunto já para extensão também. Profilático, né? É uma coisa que é realmente algo que a gente não pode vacilar porque os pacientes perdem rápido esse tipo de amplitude ali terminal e se demorar, a gente tem outros casos de pacientes, né, que a gente sofreu aqui, que chegou tardiamente com déficit de extensão, a gente sofreu para ganhar. Então, é sempre bom ter isso em mente e faz muita diferença, cara. Facilita a vida para depois. Se chegar com um tempo já com essa extensão, com esse déficit, caramba, a gente pena para ganhar essa extensão final aí. Vai lá. Aí aqui, ele não referia a dor à palpação, mas aí a gente fez uma algometria, né? Comparando o lado direito, o joelho direito e o esquerdo. Aí aqui eu botei os pontos que a gente fez a aplicação do algômetro. No corno anterior do menisco medial, o joelho direito lesionado ele teve um limiar de 3,3 kg força e no esquerdo superou 5 kg força. No corno anterior do menisco lateral foram 3,6 kg força, no esquerdo superou também 5 kg força. Tinha uma hiperemia na primeira avaliação dele e uma hipertermia também, né? Beleza. Aí, ele não relatava dor parado. Tá. Em relação à algometria, a videochamada acho que está dando um delay, então às vezes
vou começar a falar e tu não vai ter escutado. Em relação à algometria, um ponto que é importante, primeiro, a orientação tem que ser muito bem dada. Quando eu olho valores mais altos, assim, esses que superam 5 kg força, né, que era o que o nosso algômetro, o mais antigo, ele media no máximo até 5 kg força, o atual ele mede um pouco mais, pode ser que o paciente não tenha entendido a diferença entre limiar doloroso e tolerância dolorosa, tá? Então é sempre bom enfatizar para o paciente que ele tem que sinalizar assim que ele sentiu uma modificação do tato normal, já para uma sensação de desconforto, de incômodo, que é aquele início da dor, né? Então isso tem que ser muito bem explicado, porque alguns pacientes, né, eles tendem a aguentar a dor até o máximo e sinalizar que está doendo só quando ele já está ali na tolerância, né? Então é importante. De qualquer forma, ainda que ele tenha falado tardiamente, como ele usou a mesma referência para os 2 membros, dá para perceber uma diferença de valores, né, que pode indicar uma hiperalgesia aí, no lado lesionado, que é até esperado, tá? Mas ele não tinha tanto tempo ainda da cirurgia também, né? Exatamente, pouco tempo da cirurgia e então é esperado que esteja uma região mais sensível mesmo, beleza? Em relação à escala visual ali, ele não tinha dor espontânea parado, mas ele relatou a maior dor andando na época, né? Porque já estava começando a andar ali, 20 dias. Isso aí, EVA 6 que ele relatou pra gente lá. Eu não lembro se ele fez aquele protocolo mais intensivo que a gente faz de crioterapia de 2 em 2 horas, com as notificações. Ele não deve ter chegado a fazer isso, né? No pós-operatório imediato. Não chegou a fazer, não. Tá. Porque isso aí talvez justifique porque assim, se o cara não usou a meia no pós-operatório, o cara não fez aquele protocolo punk de crioterapia intermitente que a gente orienta os pacientes que chegam fresquinhos pra gente ou chegam no pré-operatório, não tomou esses cuidados de modulação inflamatória na primeira semana ali principalmente, essa inflamação vai se perpetuar. Por isso que ele chega com 20 dias ali, provavelmente ainda inchado, com hipertermia local, hiperemia, né? Então você vê que são coisas, cara, que para os próximos pacientes a gente tem que ser incisivo. Agora, na época a gente não tinha, mas agora a gente tem a ferramenta do telemonitoramento que ajuda muito, pelo menos a cobrar que o paciente faça. Se ele precisar de alguma orientação, óbvio que isso ajuda bastante, mas o fato de ter alguém ali para lembrar, para cobrar, para saber se o cara está fazendo, faz toda a diferença. Sim. Deixa eu só confirmar. Aqui, na perimetria a gente vai ver, né, que ele tinha até um edema aqui comparado o lado direito com o esquerdo. Aqui está bem na base da patela, mas essa medida é na interlinha articular. No lado direito deu 44,2 centímetros e no lado esquerdo 42 centímetros. Então tinha 2 centímetros de edema ali ainda, né? Sim. E aqui para baixo, tá bem para baixo, mas aqui seriam 10 centímetros da interlinha, né? Aí, ainda tinha o edema também ali, alguma coisa, né? 41 comparado com o outro lado, 39. Provavelmente porque ele não ia ter... Se bem que ele sendo destro, pode ser que fosse uma hipertrofia assimétrica ali entre tríceps, né? Mas provavelmente era um edema que desceu ali mais para a região da panturrilha. Tanto que depois inverteu e aqui tem a perimetria aqui do outro lado, né? No 28/10, ela já já inverteu, 38,539. Provavelmente era edema. Assim. Ali 0,5 centímetros. Aí o joelho também já está 42,5, 42. A gente vê aqui é 10 centímetros acima da interlinha, já no quadríceps. Tu vê uma diferença isso aqui é hipertrofia, né? No dia 28/10 aí tem 49,5. Mais de 3 centímetros, né? No dia 49,5. Com certeza é hipertrofia.
E o legal aí é o seguinte, né? Ele ganhou na perna, ele saiu melhor do que ele chegou pra gente, inclusive na perna não operada. Isso aí significa que a gente fez um bom trabalho de fortalecimento. Ele tornou-se simétrico do ponto de vista da hipertrofia, compensando aquela diferença que ele tinha ali, e ganhou 3 centímetros é relevante, né? 3 centímetros de perimetria para quadríceps é relevante, e ele ganhou isso na outra perna também. Então é importante sempre trabalhar as duas e trabalhar para o cara hipertrofiar, cara. Não é para ficar fazendo para sempre exercício com caneleira de 2 quilos arrego, né? Ninguém vai hipertrofiar nada assim, ainda mais um cara novo, que, pô, o cara é fisicamente ativo e tal, precisa de muito mais do que isso. Vamos lá. É isso aí. Aqui tem algumas fotos, né? Esse aqui é da avaliação inicial. A avaliação inicial, como estava ali o joelho dele, a gente tirou foto do quadríceps, ainda com um edemazinho aqui no joelho. Nitidamente, né? O edema, e também nítido, mesmo sendo foto, a gente guarda os vídeos também, né? Eu sempre peço para fazer o vídeo da contração ativa ali, mas só de olhar essa foto aí você já vê que é um quadríceps inibidaço, né? Típico de cirurgia de joelho. Tem um vídeo no Drive, tem um vídeo dele. Tá, depois se tiver aberto aí, a gente dá uma olhada para ver como é que tá. Pode descer. Tá, beleza. Aqui é a avaliação da mobilidade para dorse, né? Nas 3 datas da avaliação. Aí se manteve ali entre 42 graus de dorse. Ali no início, na perna dominante, na lesionada, na operada, né? Ele teve 36 graus. Acho que também a cirurgia ali impediu ele de fazer o teste para ADM de dorse bem, né? E aí dá essa diferença na amplitude. Foi mais o joelho não dobrando que limitou a dorse do que propriamente o tornozelo bloqueado. 40, 42 graus. E depois se manteve num padrão. Se ele não é atleta saltador, né? Se isso não é muito presente no padrão de atividade física que ele exerce, 42 graus é ok de dorse, né? Acima de 36 passa. Tem até uma... Exato, show de bola. E o 45 seria o ideal, acima de 45, mas principalmente pensando em atleta saltador. Se ele não tem tanta demanda para salto, tá ok, assim, 42 passos. E é muito importante também... Não tem nenhuma simetria. Exatamente, isso aí que é o ponto. Manter o máximo de simetria possível. Agora na rigidez de quadril dele, foi isso aí que eu fiquei um pouquinho, peguei um pouco. No membro dominante, no lesionado, no início ele fez ali 14 graus para rigidez de quadril, né? No dominante 0, não tinha nada. E aí em 3 dos 6 manteve 10 no dominante, 0 no não dominante. No dia 28 do 10, na última avaliação, deu 10 dominante, 10 não dominante. Assim, fazia alguns exercícios para mobilidade de quadril. Acho que era uma... Eu não sei se eu posso falar que é é da anatomia dele, da estrutura dele, aquela rigidez ali de quadril, que mobilizava, ele fazia liberação, fazia exercício para ganho de mobilidade. Eu via, às vezes, um ganho assim, agudo, bem leve, mas não era grande coisa. E não se mantia, sabe? Eu me lembro da época que a gente olhou isso aí, quando chegou nessa avaliação intermediária, eu falei, dá ênfase nesse quadril dele, porque a gente não andou nada, né? Já passou 1 mês e pouco e a gente não ganhou nada, tava muito rígido e tal. O que me vinha à cabeça na época em relação a isso aí era se possivelmente essa alteração de rigidez mais importante não era dos fatores dentro da rede de determinantes que ele já tinha para predispor ele ao risco de lesionar o joelho, né? Ou, enfim, de ter algum entorse, alguma coisa. Então, eu lembro que quando veio essa primeira parcial aí, né? Eu falei, que foi 2 meses depois, né? Dá atenção nisso porque está passando batido. Por isso que é importante também a gente ter a avaliação seriada. E aí foi suficiente para você trazer a perna não dominante para a simetria da dominante ali. Né, manter as pernas pelo menos simétricas.
Mas, de fato, é uma rigidez alta, excessivamente alta. A gente esperaria mais de 30 graus, né? Entre 30 e 40 seria o que atualmente a gente considera como ideal. Mas pode ser o que você falou, tá? Uma questão anatômica. Tem que observar se é um colo femoral já antivertido, então ele vai ter menos rotação medial do quadril. Então pode ser sim da natureza dele. Já que você abordou, fez liberação miofascial, exercício de mobilidade ativo, e o cara, ao longo de meses, não foi muito além disso, a gente entende que isso é um fator isolado, que é a característica dele e tudo bem. Se a gente não tivesse direcionado nenhum tipo de atenção a isso, nenhum tipo de intervenção, aí podia ser a gente papando mosca, mas não acho que tenha sido o caso, não. Beleza. Que testes funcionais. Isso aqui foi no dia 17/4, o primeiro Y que ele fez. Deixa eu ver aqui. Onde eu vou botar aqui no membro lesionado na direita, direção anterior, ele fazia 31 centímetros, enquanto na não lesionada, na esquerda, ele fazia 41 centímetros. Também não é uma distância boa, né, mas tem uma simetria considerável aqui. Póstero medial no lado lesionado, pelo comprimento do membro dele, né, pela altura, é ruim bilateral, né? Ele tem um Y. Olhando só, depois a gente vai olhar o score composto, essas coisas, né? Mas e a execução também era muito ruim. Tá. E aí eu te pergunto, qual que era a tua hipótese aí para essa, na época, né? Tenta puxar na memória. Nesse período em que a gente fez isso, qual que era a tua principal hipótese para justificar esse déficit aí de direção anterior primeiro? É ruim bilateral fraqueza de quadríceps no lesionado. Fraqueza muscular. Tá. De quem, principalmente? De quadríceps. Beleza. É isso que eu preciso que vocês entendam. Porque o Y ele é um teste de uma função mais global, né? Ele vai envolver múltiplos fatores. Então a gente tem aí Dorsey explicando boa parte. E eu perguntei na direção anterior porque Dorsey é o que vai ser aí, segundo tem alguns estudos que mostram que 33% da direção anterior que o cara alcança no Y é explicado pela dorsiflexão do cara. Então, meu irmão, tem uma dorse restrita, isso já vai comprometer o alcance dele para a direção anterior do Y. Não era o caso, né? Ele tinha, desde o início ele tinha lá 40 graus e tal, se bem que tinha 36 de um lado e 42 do outro. Mas esse Y aqui não foi na primeira avaliação, né? Já foi depois da segunda que era o semestre. Verdade. Então, assim, não era o caso da dorse. A dorse não parece ser. E aí, se a gente for olhar para outras coisas dele, que provavelmente vão aparecer em outros testes, a gente vai encontrar possíveis motivos que justificam essa alteração, né? E aí, o mais interessante disso é que a gente olha para esse teste, a gente tem um dado quantitativo, né? Válido cientificamente, com uma boa relação de confiabilidade, cada vez mais com a possibilidade de extrapolar os resultados dos nossos pacientes com populações que foram feitos aí de estudos, de outros estudos, né? Mas o mais legal é que ele já pode servir para direcionar o nosso raciocínio de quais testes a gente vai fazer, o que a gente vai investigar para poder descobrir os elos fracos. E aí o que eu queria é que você realmente tivesse essa sacada. Para mim, tá claro que na época era bastante fraqueza de quadríceps mesmo, bilateral, pior no membro lesionado, que é natural, que estava justificando essa má performance aí. Tem a simetria, né? A simetria em cada direção, né? Nesse primeiro, simetria anterior de 10 centímetros, a simetria póstero-medial de 24 centímetros e a simetria póstero-lateral de 8 centímetros. Bem bagunçado, né? E o score composto é ridículo. A pontuação composta também, composto também muito baixo, 43% no dominante e 58% no não dominante. Beleza. Ruim nos dois, né? Exatamente. Então você vê, Thiago,
Aí é outro fator que é Não bem. vai lá. O que foi? Não, é que eu tô conectando o cabo aqui Tá, no celular que tá descarregando. Pode beleza. seguir Esse aí é outra coisa, já que era ruim no lado bom também, né? É outra coisa que a gente imagina que seja. Era ruim no lado bom, é ótimo, né? No membro não operado, a gente imagina que isso era uma condição prévia dele e que essa condição prévia pode já ter favorecido que ele tivesse uma sobrecarga no joelho, um entorse, algum tipo de lesão. Então, de qualquer forma, isso tem que virar objetivo de reabilitação, porque mais do que devolver o cara para as condições pré-lesão, a gente tem que buscar devolver o cara melhor, já pensando aí em evitar recidiva, relesão e etc. Deixa eu ver aqui. A tua câmera desligou aí. Não tá me vendo? Não, saiu a tua câmera. Tenta ligar e desligar de novo aí. Tá me vendo agora? Voltou. Oi? Beleza. Aí aqui o Y no dia na última avaliação, né? Deixa eu ver. Membro lesionado fez 48 centímetros na direção anterior, no não lesionado 47, póstero medial 88, no lesionado, não lesionado 75, não, perdão, 85, no póstero lateral 75 no lesionado e no não lesionado 75 também. Aqui o score composto não foi o ideal, mas já em comparação ao primeiro mudou bastante. Não, primeiro ponto aí, ele melhorou a questão da simetria, que se for escolher, a gente não faz isso, né, mas se for escolher entre uma coisa e outra, é melhor ter simetria do que ter um score composto alto bilateral, mas assimétrico, que acontece, tá? Outra coisa que é porque a gente trabalha assim, com que a gente 94% é alto pra caramba. É difícil, caraca, eu acho que eu nunca vi ninguém bater 94%. É porque é bem difícil mesmo, porque o que a gente tem que traz essa informação pra gente são estudos que com populações às vezes de atletas, né, que tem uma demanda maior e aí esse 94% é o que explicaria um menor risco para desenvolver lesões em membros inferiores. Mas a gente precisa ter essa capacidade de subjetivar isso dependendo de quem é o nosso paciente. Ele é um cara até fisicamente ativo, mas está longe de ser um atleta, né? Então, alcançar aí 90%, 94% talvez fosse utopia para ele. Mas talvez a gente pudesse entregar, de repente, ele 80% de score composto, acho que dava, tá? 75, 76 está simétrico e ele aumentou muito do que ele era, inclusive pré-lesão. Então, é o que eu sempre converso com vocês. Aquele 58% na perna não lesionada era dele antes, né? Então, a gente levou o cara até 75%. Ou seja, a gente devolveu ele para a vida dele 20% melhor do que ele chegou, né? Ou quase isso. Para a perna que não foi a que teve o trauma em si. Então, eu considero que tenha sido um bom resultado, mas a gente pode e deve sempre tirar o máximo do cara, tirar o melhor dos nossos pacientes, tá? E não fica, esse 94, para muitos pacientes, isso vai ser o top. Beleza. O single rope test ele só fez na avaliação final, né? Na perna dominante, na média ele deu 1,25 m e na não dominante ele deu 1,30 m. Aí a gente já usou o ROP como teste para alta, né? Isso, foi. Ele deu um LSI lá de 96,41, índice de simetria, né, entre os membros. Ou seja, o LSI dele ok para critério de alta, menor do que 10%. Ele não tem lá uma grande potência de membros inferiores, mas provavelmente a gente não tem esse dado dele pré-lesão,
Mas provavelmente, assim como as outras métricas, devia ser ainda pior o hop dele, né? Mas um cara da estatura dele saltar 1,30 é pouco, né? Isso aí remete a uma potência baixa dos membros superiores, é uma capacidade baixa mesmo. Mas aí tudo vai depender do como que ele vai usar isso, né? Ou se ele vai usar, se ele vai precisar de mais do que isso. A gente fica aí com a informação mais importante, essa simetria no LSI, né? Show de bola, vai descer. Beleza. Agora, muda quando der assim, muda pra verde, né? Muda o. Que quando eu olhei vermelho ali, eu falei, Eu botei ele liberamos não, ele. vou mudar agora. Liberamos ele com. Vou mudar agora, pera aí, mano. O vermelho dá Outra um coisa pânico. aqui que eu vou Cara, mudar, ó. critério de alta, e tá no vermelho, tá pegando pra gente. Avaliação da função muscular, teste ali no calf raise, né? Calf raise, eu nunca acerto, cara. É por aí, cara. É alguma calf raises, deve ser. Vai lá. No dia 2/4, na primeira avaliação, ali no membro dominante que foi lesionado, ele fez 3 repetições. Lembra se ele parou no por dor ou dominante, coisa 8 assim? repetições. Oi? Não dá pra lembrar se ele parou por dor ou qualquer coisa, não. Ele era fraco mesmo. Era fraco mesmo. Até porque olhando lá no final, 14 repetições não é nada de excepcional também, mas bem melhor, né? Também não é muita coisa, não. Mas assim, tá cara, é característica também, do paciente. Ele é pesado, né? Ele é um cara pesadão. Assim, apesar de não ser obeso e tal, um cara pesado e tudo. Então, esse é unilateral. Então, tudo bem, 14 é ok. Não tem aquele histórico de atleta também, né? Que nem não, exatamente. Foi uma boa medida, atendeu aí a expectativa. Beleza. Deixa eu ver aqui. Função de glúteo médio. Teste de repetição máxima. No dia 2/4. Isso, teste de repetição máxima. Dia 2/4, no dominante 6 repetições, no não dominante 12. E aí na última avaliação ele já subiu para 37 repetições, no não dominante 35 repetições. Sensacional, né, cara? Porra, uma evolução absurda. Ele era fraco bilateral e assimétrico. Na intermediária ele já tinha melhorado, mas ainda manteve a simetria. E se eu me lembro bem, eu falei, tá melhorando, mas corrige a simetria. Ele até inverteu, né? Porque provavelmente eu pedi para tu dar ênfase, aumentar a carga de repente, o número de repetições só do lado mais fraco. Ele até inverteu um pouco a simetria, mas 2 repetições em 37 para 35 é irrelevante. Então foi excelente. Isso aí brilhou, né? Essa evolução aí, espetacular. Deu para corrigir bem, deu para corrigir ali a força, né? Exatamente. Agora que a gente tem o dinamômetro, né? Provavelmente lá no início a gente não tinha um dinamômetro. A gente não tinha um dinamômetro ainda, né? Mas vamos lá. Uma coisa substitui a outra, na sua opinião, o que você acha? Agora que a gente tem um dinamômetro, pode dar a volta nesse teste de repetição máxima aí, porque o dinamômetro é melhor, o que você acha? Eu acho que são 2 avaliações legais de se fazer. Acho que um a gente mede mais força e o outro talvez seria mais resistência. Pô. Tá, eu entendo como que não é porque tem um aparelho que é necessariamente melhor não, tá? Porque são valências um pouco diferentes. Primeiro que você tá no teste de repetição máxima que a gente faz, né, que é com a elevação, com a perna estendida em abdução ali, a gente está fazendo isotônicas, né? Tá fazendo a fase concêntrica e excêntrica, tem um balizador lá para o cara atingir a altura, então isso dá muita informação para a gente de como aquele quadril funciona em cadeia cinética aberta e dinamicamente, né? Quando a gente vai para o dinamômetro, a gente está vendo o torque isométrico máximo e é isométrico, né? Então parado. Isso para quadril, principalmente para complexo poste-lateral da coxa ali, abdutores e rotadores, eu vejo sentido porque pensando em marcha, atividade com o pé fixo no solo, e unipodal principalmente, ele vai estar tendo aquele componente de estabilização da pelve. Então funciona muito em isometria. Então faz sentido a gente medir isometricamente a função muscular.
Agora, para outras várias atividades, pegar... e também é o que você falou, a resistência, a tolerância à fadiga. É muito comum a gente observar, às vezes, a perda da qualidade do movimento. Esse é um teste que, se a gente não estiver atento, o cara vai compensar pra caramba. Então, eu acredito que eles sejam testes complementares. Não necessariamente exclui o outro. Tem paciente que, às vezes, precisa de um e não precisa do outro. Mas em algumas ocasiões, vale aplicar os dois. Né? Exatamente. Beleza, aqui a gente já chegou aqui no cronograma do tratamento que a gente propôs para ele. Que aí, na primeira fase, que foram de 0 a 12 semanas, ele fez a primeira semana com uma frequência de 3 vezes de encontro, 3 encontros por semana lá com a gente, e as outras 6 semanas dessa primeira fase, a gente diminuiu mais a frequência, não tinha necessidade dele estar lá sempre com a gente 3 vezes na semana lá, só que aí com exercícios domiciliares, complementares, sempre com um dever de casa, né? Aí, nessa primeira fase, o objetivo seria analgesia e modulação inflamatória, logo ali no início, né, principalmente nas primeiras semanas, restauração da amplitude de movimento funcional, incremento de força muscular nos membros inferiores e otimização dos padrões funcionais básicos relacionados às atividades de vida diária, marcha, sentar e levantar, subir e descer degrau. A gente até viu nele... Sim, a gente até viu nele um déficit ali na fase excêntrica para controle da descida de degrau, né? Não controlava bem essa descida. E é muito frequente, né? Muitos pacientes a gente encontra isso. A gente tem visto até recentemente, né? 4, 5 meses de pós-operatório, chegou tardio para a gente. Estava fazendo trabalho de fortalecimento, em tese, né? Mas aí fortalecimento específico, né? Uma extensora, um agachamento. E aí quando você botava na função, apesar do trocadilho, não funcionava. O cara não tem estabilidade nenhuma, não tem controle, não tem segurança, se agarra ali onde ele pode se agarrar para fazer, né? O cara se agarra. Ou seja, isso não é reabilitar. Fortalecer o músculo tem que servir para algum propósito, uma segunda linha, né? Fortalecer por fortalecer e o cara não evoluir funcionalmente, se isso não tiver impacto nas atividades e na participação dele, a gente está fracassando miseravelmente. Isso é outra coisa que, cara, que eu vejo acontecer direto. Há anos que eu recebo pacientes que, em tese, estavam em processo de reabilitação, mas não readquiriam capacidades básicas. Eu não admito isso, cara. Eu não admito. O tratamento em si pode até ser simples, mas ele tem que entregar algo que seja relevante no contexto da participação do cara na sociedade. A gente tem que entregar a funcionalidade, porque não adianta nada a gente olhar aqueles graus de amplitude, aqueles quilogramas de força, e o cara sai arrebentado, tá privado de alguma... Continua com dificuldade para subir ou descer a escada, por exemplo. Não dá. Isso aí é o mais importante, cara. Eu admito sair com score 75 no Y, mas o cara tem que voltar para a atividade dele, cara. Porque aquele score 75 para ele pode ser bom. Me parece bom quando a gente compara com pré-lesão dele ali, ou com avaliação, a primeira avaliação dele. Agora, se ele não voltou a fazer aquilo que ele tinha capacidade de fazer antes, e a gente não tem uma boa justificativa para isso, eu não admito, cara. Esse cara vai ficar com a gente até a gente resolver esse problema. Aqui é a segunda fase, né, que foram de 3 a 24 semanas. Aí também dividimos em 6 semanas. As primeiras 6 dessa segunda fase com 2 encontros por semana. E as últimas 6 semanas a gente diminuiu já a frequência para uma vez na semana, né? Também sempre mantendo exercícios domiciliares, academia, já estava na academia, fazendo fortalecimento na academia. E aí os objetivos nessa fase: desenvolver valências como força, potência e agilidade, incrementar condicionamento cardiorrespiratório, incremento de força muscular dos membros inferiores, otimização de padrões funcionais avançados relacionados a atividades esportivas, aí corrida, deslocamento multidirecional em sprint, salto, movimentos pliométricos em geral. E aqui o total, que foram um total de 48 atendimentos no cronograma dele como um todo, né? Top. Show de bola.
que você acha aí? A gente entregou o que ele precisava em termos de objetivo? A gente cumpriu a nossa missão ou ficou mais ou menos? O que você acha? Eu acho que a gente cumpriu a nossa missão. Acho que poderia ter algumas coisas ali que dava para melhorar, mas assim, eu fiquei satisfeito. Sabe? Sempre tem alguma coisa para fazer a mais, né? Mas o paciente, acima de tudo, o paciente ficou satisfeito, né? Ele se sentiu muito bem na alta. Ele, pô, porque eu não sei se dá para mostrar aí depois a foto dele lá no futebol. Com aquele negócio lá que não fui eu que. Tu tem foto dele no futebol? Tem a foto dele, botou na rede social e tá a foto dele no futebol. Tu botou na aí? Resenha, né? Hã? Botou a foto dele aí? Não botei não, mas se quiser bota aí. Então bota aqui, agora eu quero ver. É porque eu não tô com ela aqui, mas na rede social, não vou expor o cara, não vou botar aqui agora. Mas tá lá ele no futebol, ele tomando gelo e com uma Kinésia no joelho. Ué, mas ele tirou a Kinésia não fui eu não que indiquei. Tá. Ué, nessa altura do campeonato. Dali foi ideia dele, eu não sei de onde ele tirou não. Mas... tudo bem. Às vezes, esse aí é outro tópico, né? Kinesiotape é popular pra caramba entre os pacientes, o cara se sente mais seguro ali, tudo bem, você é com ele, apesar de a gente saber que não tem grau de evidência para utilização, né? Mas é muito comum, você sabe, eles pedem e tal, os aspirantes lá direto, então assim, tudo bem em relação a isso, e eu acho que muitos deles usam porque se sentem mais atletas com isso, mais bonitos, sei lá. Então, sem problema. Cara, eu concordo com você que a gente cumpriu a nossa missão com ele. Além da gente ter os dados todos aqui que justificam essa resposta, o cara com um grau de satisfação elevado, o cara fez depoimentos, enfim, tudo que era canal que a gente tinha lá de comunicação, indicou outros pacientes depois. Ele veio através de uma indicação que foi até curiosa, que você me contou como é que foi. Se eu sabia, eu não me lembrava exatamente como é que tinha sido. Mas o interessante é que agora ele é um perpetuador, né? Isso é bom, cara, porque independente dos pacientes virem para cá, para ex-physio, serem reabilitados para gente, pelo menos esse é o cara que vai disseminar o seguinte, que fisioterapia bem feita funciona. É isso que é a nossa parcela de contribuição com a sociedade. A gente não vai ser mais um centro reprodutor daquela lógica de que a fisioterapia não serve para nada. Então a gente tá provado por A mais B que fez diferença para o amigo dele, fez diferença para ele. Então isso é algo que é relevante, né? Então a gente pode considerar isso também para fazer a análise geral de toda a situação. Então, cara, ele veio para cá no início do ano, provavelmente foi um dos seus primeiros pacientes aí, não foi isso? Sim, ainda teve o burburinho ali da quarentena, né, que atrapalhou. Exatamente, isso atrapalhou, ele pegou o ápice do isolamento social, né, a gente passou um tempo fechado aqui e tudo. Então, o que segurou provavelmente foi porque a gente já tinha uma boa estratégia de telemonitoramento, paciente bem educado, com certo grau de independência. Então, a gente intensificou isso nessa fase, né? Eu acho que isso ajudou bastante. Não é igual fazer presencialmente, mas ajudou a gente não perder ali eventuais ganhos. Então, cara, é excelente. Você acabou de conduzir, né? A gente está fazendo debriefing de pacientes que passaram, a gente vai fazer isso com todos, porque essa conversa aqui é importante para a gente fazer reflexões. Mas você vê que você conduziu ali um tratamento, um programa completo de reabilitação de um caso que poderia ser mais um que complicasse de um pós-operatório, igual a gente vê vários, e soube levar o cara, né, ao longo de toda a jornada. Então você entregou o resultado, parabéns, cara. Isso aí mostra que você não está estudando à toa, né? E vale a pena esse esforço, e vale a pena também, ter aquelas conversas diárias que a gente tem, eu cobrar, porque eu quero que vocês consigam tirar o máximo do paciente de vocês, né? E é natural que, à medida que o tempo for passando, você vai ganhando experiência, vai ganhando mais cancha, e aí cada vez menos vai depender de mim para dar uma orientada ali. Daqui a pouco é vocês que estão me ensinando, beleza? Então, sensacional. Eu não tive resultados dessa monta com menos de um ano de formado, tá? Então, parabéns aí, é mérito
totalmente seu, porque envolve muito mais do que prescrever exercício, fazer técnica de mobilização. O cara visivelmente gosta muito de você e tal, você soube criar um laço afetivo no bom sentido, né? Isso fortalece a aliança terapêutica. Levar o cara ao longo de 6, 7 meses de reabilitação não é fácil. Por favor, digite mais uma vez. Aí falou que alguma coisa não saiu como previsto. É mentira, saiu tudo como previsto. Então, assim, sensacional, cara. Missão cumprida. Vamos partir para a próxima. O que tem de detalhe aí para aprender vai servir para os próximos pacientes, mas eu acho que o aprendizado aí foi só na base do reforço positivo. Beleza? Beleza. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queria destacar aí? Não, isso aí, mas legal essa troca entre a gente passa um pouquinho dos casos dos pacientes, até os que a gente estiver iniciando, que a gente consegue estar por dentro, se alguma coisa que a gente estiver falhando ali, dá para todo mundo se situar, até os outros colegas que estão lá também. Aí, com certeza, isso é válido para vai ficar essa... E fica mais... a gente consegue fazer isso com um pouco mais de tranquilidade do que no dia a dia aqui, porque tem movimento e tal, da clínica. Então a gente pega um momento que está vazio, a gente conseguiu conversar aí um tempão, passar passo a passo aí de todo um programa de reabilitação. Então acho que no caso aqui a gente ainda pegou um tratamento completo, assim, no início dá para ser mais breve, focar ali mais em alguns pontos. Exatamente. Show de bola, então é isso. Valeu, beleza, cara, até a próxima aí. Valeu.